quero te falar 3 coisas para te mostrar que a gratidão ela é uma arma. A primeira coisa vou te falar 3 coisas que a gratidão ela gera. Ela gera na minha vida, ela gera na vida da minha família, ela gera na vida das pessoas que me cercam. A primeira coisa gratidão gera milagres. Repita assim comigo, milagres. Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 34. Amém? Perguntou Jesus: quantos pães vocês têm? 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele então ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças. Repita assim comigo, dar graças. Partiu-os e os entregou aos discípulos e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Agora abra comigo lá em João, uns livros aí à frente, né? João capítulo 11. João capítulo 11, versículo 39. João capítulo 11, versículo 39. Disse Jesus: tirem a pedra. Porém, disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Então Jesus lhe disse: não falei que se você crê, você veria a glória de Deus? Então, tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço. Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava ali, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto num pano. Gratidão gera milagres. O primeiro texto que nós lemos lá em Mateus conta a segunda multiplicação dos pães e peixes. A Bíblia fala que eles tinham ali só 7 pães e alguns peixinhos. Mas que Jesus pega aqueles pães e aqueles alguns peixinhos e ele levanta aos céus e ele dá graças. A atitude que antecedeu aquele milagre foi uma atitude de gratidão. Gente, Jesus só tinha 7 pães e alguns peixinhos para alimentar toda uma multidão. Tem como, gente? Alimentar toda uma multidão só com isso? Mas a atitude que antecedeu aquele milagre foi a gratidão. Depois em João conta sobre a ressurreição de Lázaro. Gente, vocês já viram isso? A oração que ressuscitou um morto começou com: Pai, eu te agradeço. A gratidão, ela gera milagres. Enquanto você agradece, milagres acontecem. Enquanto você agradece, curas acontecem. Restauração, libertação vem sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Gratidão gera milagres. A segunda coisa,
Gratidão gera recompensa. Abra comigo lá em Lucas. Lucas capítulo 17, versículo 15. Lucas 17, versículo 15. Diz assim: um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Então Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então Jesus lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Aqui a Bíblia nos conta sobre a cura dos 10 leprosos. Gente, 10 leprosos foram curados por Jesus. Mas a Bíblia conta que somente um voltou para agradecer. E este que voltou para agradecer, ele recebeu uma bênção a mais. Ele recebeu algo que nenhum dos outros leprosos, que agora eram curados, homens curados, que nenhum dos outros receberam. Esse que voltou para agradecer, sabe o que ele recebeu? A salvação. Quando você agradece, recompensas vêm sobre a sua vida. Gente, esse leproso que agora estava curado, no coração dele ele só tinha um sentimento de gratidão. Ele só falou assim: nossa, eu não posso me esquecer de quem me curou. Eu vou lá para agradecer Jesus. Ele não esperava receber nada, gente. Porque uma das coisas que ele mais queria, que era a cura, ele já tinha recebido. Ele só estava com um sentimento de gratidão. Ele não esperava receber outra coisa em troca. Mas ele recebeu a salvação. Lá em Salmos, no capítulo 103, Davi ele clama ao Senhor dizendo assim: Deus, que eu nunca me esqueça dos teus benefícios. Que eu nunca me esqueça daquilo que o Senhor tem feito por mim. Que essa seja a nossa oração, assim como esse leproso que não se esqueceu do que Jesus havia feito por ele. Que você também não se esqueça daquilo que Jesus tem feito por você. E que no seu coração você esteja sempre com esse sentimento de gratidão. Gratidão gera milagres. Gratidão gera recompensa. Repita comigo: recompensa. Terceira coisa, gratidão gera contentamento. Deixa eu te falar uma coisa, preste bem atenção. É incoerente eu querer receber mais de Deus, se eu ainda não aprendi a ser grato pelo que Ele me deu. Me responde uma coisa. Para que Deus vai me dar mais se aquilo que Ele me deu eu não honro, eu não valorizo, eu não sou grato, eu não reconheço? Para quê? Vou te dar um exemplo na Bíblia que foi o oposto disso. Você não precisa abrir para a gente poder ganhar tempo, mas olha o que fala lá em Ezequiel no capítulo 28, no versículo 13. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berílio, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. A Bíblia aqui nos conta sobre Lúcifer. Gente,
Lúcifer, ele tinha tudo o que ele precisava. Olha como que a Bíblia descreve ele. Ele foi enfeitado com as pedras mais preciosas. Ele foi ungido como um querubim guardião. Mas sabe o que aconteceu? Ele não estava satisfeito com nada disso. E a Bíblia fala lá em Isaías que ele desejou ser semelhante ao Altíssimo. Escute bem o que eu vou te dizer. A insatisfação gerou Satanás. Sabe por que muitas das vezes nós não somos agradecidos? Porque nós nunca estamos satisfeitos com nada. Tudo que Deus faz para a gente, tudo que as pessoas fazem por nós, não está bom, não é o suficiente, não está bom o bastante, nós nunca estamos satisfeitos. Sabe uma das coisas que nos impede de sermos gratos? A comparação. Vocês já ouviram aquele ditado? A grama do vizinho é sempre mais... É sempre o quê? Mais verde. Hoje nós vivemos num mundo onde as redes sociais comandam tudo, não é verdade? E aí às vezes a gente olha a vida perfeita das pessoas ali, desejando ter aquela vida. Mas enquanto nós fazemos isso, enquanto você está ali desejando ter aquela vida, você se esquece de agradecer. Vou dar um exemplo simples para vocês. Eu chego aqui e falo assim: nossa Deus, olha a roupa que fulano de tal está usando. Nossa, quem me dera, viu, se eu estivesse usando uma roupa dessa. Nossa, eu ia ficar tão elegante. Só que, enquanto eu faço isso, enquanto eu me comparo com outra pessoa, eu me esqueço de agradecer a Deus pela roupa que eu estou usando. Vocês estão entendendo? A insatisfação gerou Satanás. Quando nós nos comparamos, nós esquecemos de agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá. Será que você tem sido grato por aquilo que Deus colocou nas suas mãos ou por aquilo que Deus colocou nas mãos das outras pessoas? Será que você é capaz de reconhecer aquilo que Deus dá para as outras pessoas, mas não reconhece aquilo que Deus faz por você? Você quer um outro exemplo disso? Esses vão todo mundo saber. O povo de Israel, lá no deserto. Gente, o povo, presta atenção, eles estavam lá no Egito. E eles estavam indo para Canaã, a terra que Deus havia prometido para eles. Só que nesse percurso entre o Egito e Canaã, eles precisavam passar pelo deserto. Gente, mas pensa num povo que só reclamava, que só murmurava, que nada estava bom para eles. Uma viagem que era para ter durado 40 dias, durou 40 anos. Gente, o povo estava com fome, Deus fazia cair maná do céu. O povo estava com sede, Deus fazia a água sair da rocha. Para o povo não sentir frio do deserto à noite, Deus colocava sobre eles uma coluna de fogo. Para o povo não sentir o calor do deserto durante o dia, Deus colocava sobre eles uma nuvem. Mas nada disso, gente, nada disso estava bom para eles. Eles não estavam satisfeitos. E toda aquela geração morreu lá no deserto, sem poder pôr o pé lá em Canaã. Gente, eu sou testemunha disso. A Bíblia diz: ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco significa ser fiel nas poucas coisas, ser agradecido, ser grato nas poucas coisas. E no muito eu te colocarei. A Bíblia não diz ser fiel no muito e mais no muito ainda eu te colocarei, não. Ser fiel no pouco. Antes de passar na faculdade eu fazia cursinho. Só que chegou uma época que eu já não estava aguentando mais. Eu falava assim: Deus, eu não estou aguentando isso daqui. E aí, gente, a minha oração de todos os dias era a mesma. A mesma. Todos os dias eu falava assim: Deus, eu quero passar na faculdade. Deus, abençoe que eu passe. Deus, não. Era a minha oração de todos os dias. E o pior de tudo, além, eu só ficava pedindo. E eu ficava questionando a Deus.
Eu ficava assim, Deus, por que eu estou aqui ainda fazendo cursinho, sendo que o Senhor já me mostrou que é da sua vontade eu estar lá, que o Senhor vai realizar esse meu sonho, para que eu estou aqui ainda, Deus? E sabe o que Deus falou comigo, gente, um dia? Ele falou assim, Esther, você já reparou que você só pede, questiona, mas que você nunca parou para me agradecer pelo momento que você está vivendo aí agora? E aí, gente, na época que Deus me falou isso, Ele começou a me mostrar um monte de pessoas. Não foi uma, duas, não, foi várias pessoas. Que Deus me mostrou que tinha vontade de fazer uma faculdade, mas que não tinha tempo para poder fazer um cursinho para estudar, não tinha condições para poder pagar um cursinho. E aí, gente, Deus me mostrou que eu precisava ser grata. E aí eu mudei minha atitude. No meu último cursinho, eu fiquei o ano inteirinho fazendo cursinho, sem pedir para Deus uma única vez para passar na faculdade. E eu só agradecia. Eu acordava todos os dias e eu falava assim, Deus, obrigada por esse cursinho que eu estou fazendo. Deus, obrigada porque o Senhor me dá condições financeiras de fazer esse cursinho. Deus, obrigada porque enquanto eu estou aqui estudando, eu tenho um pai e uma mãe que está ali me sustentando. Enquanto você agradece, milagres acontecem, recompensas vêm sobre a sua vida, contentamento vem, você fica contente, você fica satisfeito, independente da situação, independente do que esteja acontecendo, você está contente. Antes de querer mais, aprenda a viver contente com o que você tem hoje. Amém? Aprender a viver contente com o que você tem não significa que você não vai buscar por coisas maiores, por alvos maiores. Não significa isso, gente. Só significa que quanto maior, o melhor não vem. Que enquanto aquilo que você deseja, aquilo que você espera não chega, você é grato por aquilo que você está vivendo hoje. Se você está aí com um tênis, que não é o tênis que você gostaria, que não é o sapato que você gostaria, seja grato. Seja grato por aquilo que você tem hoje, que Deus vai te dar aquilo que você precisa. Eu poderia ficar falando aqui, gente, até amanhã, listando para vocês um monte de coisas para a gente ser grato, não é verdade? Seja grato, gente. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, vocês não têm noção. O meu coração queimava. Eu não conseguia explicar. Eu falava assim, Deus, mas por quê? Eu já preguei várias vezes sobre várias coisas. Por que meu coração não está queimando como está queimando dessa vez? Não queimou e como está queimando agora? Gente, o meu coração queimava, porque é muito sério isso que nós estamos falando. A gratidão, ela tem um poder que vocês não imaginam. Só colocando em prática é que vocês vão testemunhar isso que eu estou dizendo. Seja grato pelas pessoas, nas pequenas e nas grandes coisas, demonstre gratidão. Se hoje você tem um ministério aqui na igreja, seja grato por quem te deu a primeira oportunidade. Essa semana Deus me fez lembrar de uma pessoa, a Débora vai até saber de quem que eu estou falando. Eu trabalho com as crianças aqui na igreja. E aí, gente, eu comecei a trabalhar com as crianças, eu tinha 7 anos. Pensa para vocês verem, era uma criança cuidando de outra criança. Mas 3 mulheres aqui na igreja viu em mim e na Débora, investiu em nós duas. Falou assim, não, vocês têm potencial para estar ali ensinando para as crianças. Hoje elas nem estão aqui na igreja mais, mas Deus durante a semana me fez lembrar delas. O quanto eu precisava expressar minha gratidão a elas. Se hoje você tem um ministério, agradeça quem te deu a primeira oportunidade, quem investiu em você. Se hoje você está aqui na igreja, agradeça quem te trouxe para a igreja, quem não queria te ver perecer lá no mundo. Quem orou por você para você estar aqui hoje. E hoje você está colhendo os frutos dessa oração. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui são frutos de célula. Será que você já agradeceu o seu líder por nunca ter desistido de você? Você já agradeceu?
Seja grato ao seu líder, ao Alex, à Pamela, que investe em vocês, que se preocupa com a gente, que nos quer ver no caminho da salvação. Seja grato pelos seus pais, pela família que você tem, mesmo não sendo a família que você desejava ter, mesmo não sendo os pais que você desejava ter, seja grato por isso. Sabe por quê? A gratidão, ela gera mudança. Nunca se esqueça disso, é sempre de dentro para fora. Talvez você não está vendo a mudança ao seu redor, porque você só reclama, questiona. Comece a agradecer. Comece a agradecer pelo pai e pela mãe que você tem, pelas pessoas que cuidam de você, que você vai começar a ver as coisas mudarem. Se você não tem um pai, não tem uma mãe, não fica questionando a Deus o porquê que você não tem. Agradeça a si mesmo, porque Deus vai colocar pessoas na sua vida para cuidar de você como um filho. Seja grato. Jovens, a maioria, todos nós somos jovens, né? A maioria mora com o pai e com a mãe ainda. Escute o que eu vou te dizer. O que pai e mãe faz para a gente não é obrigação. Às vezes a gente fala assim, a minha mãe fazer comida para mim, lavar minhas roupas, é mais que obrigação, ela é minha mãe. Gente, o que pai e mãe faz para a gente não é obrigação, não é dever deles. Quando nós achamos isso, nós esquecemos de agradecer. Sua mãe faz lá o almoço naquela correria e você nem fala um obrigado. Nem elogia, fala, que comida gostosa. Nem isso a gente não faz. Seja grato pelo sacrifício de Jesus. Se hoje nós estamos aqui, é porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. Nós estaríamos condenados ao inferno por toda a eternidade. Você já parou para pensar nisso? Mas foi o sacrifício de Jesus que te permitiu ter vida. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a sua bondade, grande é a sua fidelidade, grande é o seu amor. Será que você é grato por isso? Agradeça a Deus pelo seu amor, pelo seu perdão, pela correção de Deus. Sábado passado, quando eu pus o pé aqui na igreja, o Espírito Santo falou assim comigo: Esther, seja grata por você estar aí na igreja, sem medo de ser morta. Eu não sei se você sabe, mas milhares de cristãos no mundo inteiro são mortos diariamente, simplesmente por amar a Jesus. Lá no Oriente Médio, os cristãos não podem, olha aqui, carregar uma Bíblia na mão, gente, que eles são perseguidos e mortos. E às vezes a gente ainda reclama do peso da Bíblia para trazer. Não sei se você já fez isso, mas eu já fiz, gente. Eu falava assim, não, hoje eu não vou levar a Bíblia não. Nossa, Deus, que peso. Depois do culto eu vou sair com o povo, aí depois tem que ficar carregando Bíblia, depois eu perco minha Bíblia. Seja grato, porque você tem uma Bíblia para trazer para a igreja. Seja grato. Seja grato, gente. A gente sempre fala, né? Seja grato pelo ar que você respira. Só que, eu não sei você, mas eu sempre esqueço, gente, de agradecer. E aí, talvez você vai testemunhar isso que eu vou dizer. Durante a pandemia agora, eu vi tantas pessoas testemunhando. Pessoas que venceram o Covid e que falaram assim, gente, todos os dias agora, eu agradeço a Deus pelo ar que eu respiro. Porque uma das piores sensações do mundo, pessoas dizendo, né? É a gente querer respirar e não conseguir. E precisar da ajuda de um aparelho para conseguir fazer isso. Seja grato porque nós estamos em plena pandemia. E nós estamos aqui com saúde, com vida. Você tem algum motivo para ficar reclamando, para ficar questionando, para não ser grato? Seja grato porque você está livre. Eu tenho um primo que ele está preso, vai fazer 2 anos. Há 2 semanas atrás saiu a sentença dele. E ele pegou 15 anos de prisão. Será que você pode agradecer a Deus porque você está aqui nessa noite livre? Gente, nós temos muitos, muitos motivos para agradecer. E eu queria terminar essa palavra te falando uma frase que eu gosto muito, que caminha comigo essa frase, que diz assim:
Se for para pensar bem, você tem muitos mais motivos para agradecer do que reclamar. Talvez algumas coisas não vão sair da forma como você queria. E você vai ficar com vontade de reclamar. Vai ficar com vontade de questionar. Mas na hora que você tiver essa vontade, você vai olhar para o lado e vai falar assim, não, eu tenho mais motivos para agradecer. E foi justamente isso que aconteceu essa semana comigo. Eu queria reclamar, gente, eu estava com uma vontade de falar, ai, que nervo disso. Mas o Espírito Santo falou assim para mim, Esther, você tem mais motivos para agradecer. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós tenhamos um coração agradecido. Só faz esse teste, viu, gente? Eu vou dar um desafio para vocês essa semana. Começa a perceber se você realmente é essa pessoa grata. Porque eu fiquei chateada comigo ontem, na sexta-feira, que eu terminei a semana e eu falei, eu não sou essa pessoa. Começa a reparar. Na hora que você tiver com vontade de falar alguma coisa ali, de questionar, repara mesmo se você é essa pessoa grata. Fique de pé no seu lugar. O bom é que nós vamos colocar isso em prática agora. Isso que nós acabamos de aprender, nós vamos colocar em prática. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E nós vamos ministrar aqui uma canção. E que durante a ministração dessa canção, eu quero que você agradeça. E eu profetizo no nome de Jesus que enquanto você estiver aí agradecendo, milagres vão vir sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Recompensas vão vir sobre a vida de você.